Nós já estamos aí atentos, afinal de contas é o mês de fevereiro e é lembrada a importância, na verdade, da prevenção dos pets, que na verdade é o mês fevereiro roxo, né? E aí a gente quer chamar a atenção. Você que tem pet em casa, você que está assistindo o nosso programa, presta atenção. Hoje a gente convidou o médico Maxwell, né, Lima Reis, que é médico veterinário, tá? Que está aqui no nosso programa para conversar com a gente e tratar sobre um assunto necessário e importante, né? Que na verdade é o acompanhamento desses animais e que, segundo ele, não precisa necessariamente ser só na idade mais avançada. E ele vai poder conversar sobre um todo. Já que a gente está nesse mês de fevereiro, que é o mês roxo, a gente vai falar sobre várias doenças, não é isso? Tudo bem, meu lindo? Tudo bom. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um bom dia a todos. Muito bom te receber novamente para a gente falar desses pets que a gente ama tanto, né? Isso. O mês de fevereiro roxo, ele está referente muito à questão das doenças degenerativas, né? Essas doenças degenerativas é quando os órgãos, eles deixam de funcionar corretamente e deixam de exercer suas funções. Então, dessa forma, o animal, ele deixa, né, por exemplo, de levar a glicose para dentro da célula por causa da insulina, tipo a diabetes, ou ele pode ter um problema também, por exemplo, de Alzheimer, que muitas pessoas não sabem que o animal pode ter Alzheimer, né, problema de memória. Então, esse mês ele é referente a isso, a gente poder falar um pouco sobre essas doenças degenerativas, que também é referente a doenças neurodegenerativas. Vamos então falar para quem está em casa. A gente vê esse lado dos pets idosos, mas a gente também pode chegar à conclusão de que não é bem só nos idosos, né? Isso, exatamente. A maioria dessas doenças, elas são propícias para os animais mais velhinhos, né? Sim. É tanto que tem uma especialidade para isso, né? Voltada para a medicina veterinária. Então é importante que em casa a gente possa perceber esses sinais desses nossos animais mais idosos. Mas essas doenças, elas podem ter um problema voltado a partir da genética. Ela pode ter uma predisposição genética. Então, existem casos onde o animal ele pode apresentar doenças degenerativas a partir dos seus 3 meses, Pronto, 6 era isso que eu meses. queria saber. Maxwell, a gente precisa chamar a atenção da população, principalmente nesse fevereiro roxo, para essas doenças, que de uma certa forma chamam a atenção da população. Às vezes, você tem um pet em casa, esse pet já está na sua vida há 6, 7, 8 anos. A partir de que idade? Porque eu tive um pet, que o nome dele se chamava Urso, na minha adolescência, na adolescência do meu irmão também, que ele ficou com a gente 18 anos. Nossa, muito tempo. 18 anos que a gente viu os pelinhos dele branquinho aparecer. 18 anos, ele realmente morreu de velhice. Mas assim, eu queria chamar a atenção se influencia as raças, na questão da idade, né, que eu acho bem interessante falar sobre isso, porque às vezes você tem um pet em casa e aí você diz assim, mas o meu pet já está há muitos anos comigo, mas que raça é essa? A partir de que idade a gente já pode considerar esse pet um pet idoso? A partir de que momento? Você falou 3 meses, 3 meses é bebê ainda. Isso, exato. Vamos lá. Então, a partir de que idade? Então, assim, o pet ele é considerado assim, mais idoso a partir dos 6, 7 anos de idade, aonde é mais propício para desenvolver, né, esses problemas degenerativos. Começar a apresentar esses sintomas, certo? A partir desses sintomas, você percebe que o animal ele está mais paradinho, ele está mais quieto, ele come menos. Né? Uma característica bem interessante é ele começar a errar o local de fazer necessidades. Tipo, ele começa a fazer xixi fora do local, ele começa a fazer, né, o cocôzinho dele fora do local. Então isso já deixa um alerta para você. Então se o animal ele sempre foi muito ativo, ele sempre brincalhão, você sempre brincou com ele, e de repente ele para com isso de uma hora para outra, isso é um sinal. Tá? Mas esse sinal ele não é somente voltado para a questão dessa degenerativa, porque existem várias doenças aonde apresentam os mesmos sintomas, tá? Então, se o animal ele tiver uma predisposição genética para o problema, é capaz de desenvolver mais rapidamente, né, os sintomas. E é necessário que, né, vocês de casa levem o animal para fazer as consultas de rotina no médico veterinário.
Porque a partir dessas consultas é que dá para perceber alguma coisa e passar os exames complementares. Então, por exemplo, doença degenerativa neurológica, é necessário fazer a ressonância, a tomografia, né, para saber direitinho se o animal ele está tendo aquela resposta neurológica correta, né, que o médico veterinário vai poder guiar para uma medicação e um melhor tratamento, tá? Então, a idade é geralmente a partir dos 6 anos, né, 5, 6 anos de idade, 7 anos, vai depender da raça. Isso. E as raças que a literatura cita é Gold Retriever, né, ela costuma Dachshund, o Poodle, né, são raças que são propícias a desenvolver essas doenças neuro também, né, neurodegenerativas, tá? Mas lembrando uma coisa muito importante, tá? A vida do animal, como esse animal ele está no dia a dia, como é que ele se alimenta, se ele se exercita, o ambiente onde ele está. Até a questão de se exercitar, Sim. tirar esse pet de dentro de casa para os passeios. O que a gente vê muito é o animal estressado dentro de um apartamento pequeno, né? Então você vê um animal com comportamentos, ele começa a roer os móveis, ele começa a ficar estressado. E tem outros tipos de doenças, Sim, né? exatamente. Necessariamente ele não vai ter só cegueira, ele não vai ter só um problema neurológico, ele também pode ter até sofrer um infarto? Pode sofrer um infarto. Inclusive, existem casos aqui em Teresina de animais que são estressados e que eles começam a se arrastar pelos móveis, eles começam a ter lesões. Nossa. E quando leva para o pet, para tomar o banho, o animal fica tão agitado, né, que nós temos casos já de animal infartando no pet. Nossa. Pelo fato do estresse em casa, de não sair, e o animal ter a tendência, a predisposição. Tá? Esse caso realmente foi um caso de um poodle, né, que a gente ouviu falar. Então você percebe que é um animal mais agitado, né? Um animal que você percebe assim que é mais acelerado. Né? Então tem que tomar muito cuidado também com isso. O que falar dos gatos? Vamos lá. Sabe que eu tenho uma paixão por gatos. O que falar dos gatos? O gato Vamos lá. também entra nessa história da velhice? Entra. O gato também entra na história da velhice e também vai depender muito dos hábitos, né, dele. Né? Sim. Então, a gente comumente diz que aquele animal castrado, mais calmo, mais manso, aquele gato de hotel, Sim, né, que a gente chama, sim. ele costuma não apresentar muitos sintomas, realmente ele é mais quietinho. Mas existem 2 problemas que podem acontecer com ele muito sério. O problema que a gente chama de síndrome vestibular, que é quando ele começa a perder o equilíbrio, que tem a ver com o auditivo dele, né, com o sistema nervoso. Então é um sintoma bem claro, você consegue visualizar isso, o animal ele começa a tender para os lados, então não fica equilibrado. E um outro caso é epilepsia. Nos gatos. Nos gatos. Né? Pode acontecer também. Tá? Lembrando também... Isso vai ter a ver com a idade também? Isso, tem a ver com a idade também, né? Tem a ver com esse processo, né? E fora que a gente também tem que ver que animais, por exemplo, castrados, eles têm uma tendência de ser mais sedentários. Então, o tutor, ele precisa trabalhar isso com o animal para poder sempre manter esse animal ali na ativa. A Né? história da alimentação Sim. para gatos castrados não é história, né? Não Porque é tem história. pessoas que acabam, não, eu vou comprar que não precisa ser castrado. Não é assim. Não é assim. A composição desta dieta, ela é especializada para os animais castrados. Assim como, por exemplo, se eu tenho um animal que apresenta uma diabetes, né, porque pode ter diabetes, eu vou ter uma dieta específica para animal com diabetes. Então, mais uma vez eu ressalto a importância de se levar esse animal à consulta de rotina do médico veterinário para poder estar verificando esses casos específicos que são detectados a partir de exames laboratoriais, exames radiológicos, né, de diagnóstico por imagem, para justamente fazer esse diagnóstico diferencial. Né? Mais uma vez eu ressalto, ambiente, tutor, tem que brincar com o seu animal, brinque com o seu animal, pessoal, brinquem com ele. Faz Eles carinho, gostam, o gato ama carinho. Ama carinho. Quando ele está castrado, parece que ele fica mais sensível ainda a esses carinhos, a esses toques. Então, assim, é importante que você dê essa atenção. Eu até comentei, nesse mês de fevereiro, vale a pena a gente chamar a atenção a respeito dessas doenças aí em pets mais idosos, principalmente,
porque as pessoas pegaram seus pets para criar e muitos simplesmente estão com eles em casa como se fosse um enfeite. E isso é muito chato. E eles sentem. Sentem porque muito. Durante o momento que você queria a atenção deles, eles estiveram próximos. E depois que você sentiu que não precisava dar tanto da atenção deles, você passou a não cuidar deles. Esses anos de pandemia fez com que eles tivessem muita proximidade com o animal. Sim, por causa do dia a dia. Os gatos até mudaram. Sim. Seus comportamentos. A partir agora desse momento que está voltando já a sua normalidade, que nós temos já os animais mais em casa e nós saindo, né, para trabalhar, quando chegar em casa, dê o afago ao seu gato, né? Trabalhe com ele, brinque com ele, compre aqueles brinquedinhos das varetinhas, né, que a gente recomenda, né? Claro, você tem aqueles brinquedos individuais, né, onde o gato brinca sozinho, mas brinque com ele, jogue a bolinha, né? Eu tenho lá em casa a minha gatinha, a Maple, eu jogo a bolinha, ela parece um cachorrinho, ela vai e traz a bolinha de volta, também tenho uma gata lá em casa que é mais ou menos um cachorrinho. Quando eu chego, eu vejo, vem, e ela vem correndo, parece um cachorro. A verdade é essa, é muito engraçado. E eles se tornam muito amigos da gente, sim, muito próximos da gente. Agora sim, qual é o cuidado que a gente tem que ter relacionado à visão deles? Porque às vezes a gente sente que, por exemplo, eu percebi algo na minha gata algumas semanas atrás, de que ela estava trocando a questão da água com a comidinha. Eu fiquei observando aquilo e achei estranho, né? O que pode acontecer com a visão deles? Bom, a partir do momento que vai passando a idade, né? É bem parecido com o que acontece com o ser humano. Ele pode desenvolver a catarata, né? Pode desenvolver uma inflamação na córnea, né? Isso vai depender muito também do ambiente onde aquele animal está. Sim. E aí então ele vai perdendo aquela capacidade de visualizar corretamente aquilo que está na frente dele. É muito comum nós temos animais pets cegos, né, ou quase cegos, mas que tem uma vida saudável, tem uma vida normal, tranquila, desde que se faça, né, todo o ajuste do ambiente para eles, né, assim, você perceber que você tem um animal, por exemplo, que às vezes, a maioria das vezes é idoso, e que tem um problema de visão e que vai, né, tomar cuidado, olha, está batendo naquele móvel, não dá para tirar o móvel? Bora botar uma espuminha no móvel, né? Vamos botar uma coisa para poder melhorar ali aquele ambiente, né? A qualidade de vida daquele pet, né? A gente percebe também que os cães, as pessoas, elas valorizam mais a questão da idade. Mas eu percebo que gato nem tanto. Às vezes quando você vai perguntar quanto tempo tem seu gato, às vezes a pessoa não sabe. Acho que é pela questão da independência, né? A gente vê que as pessoas muitas vezes nem sabem se o gato está idoso. Exato, né? Mas dá para ver. A partir do momento que a gente vê, como a maioria dos animais, a gente vai partir da dentição, né? Então, hábitos alimentares que é considerados, por exemplo, assim, bons, saudáveis, um animal sempre com aquela dieta certinha e tudo mais, a gente percebe que, à medida que o animal vai envelhecendo, vai vendo um desgaste do dente. Então, você percebe... Os pelinhos brancos. E os pelinhos brancos, né? Então, você percebe, por exemplo, falta de agilidade. O gato, por exemplo, ele gosta de estar na parte alta, ele gosta sempre de estar em parte alta. Então, ele já tem uma certa dificuldade para poder subir. Então, você percebe que o animal ali, ele já está mais idoso. E ele perde dentição. Né? Ele vai perdendo a dentição. Então é interessante a gente poder estar sempre observando esses sinais dos nossos animais, do nosso dia a dia, né? Para poder a gente ver que a gente pode cuidar deles, que a gente pode estar com eles e que pode manter eles mais tempo conosco. Pronto, então como apaixonada pelos pets, pelos gatos, né? Este veterinário maravilhoso, eu queria que você passasse algumas informações, mais uma vez, umas dicas para quem está assistindo o nosso programa nesse mês de fevereiro sobre essas doenças, de como as pessoas devem dar mais atenção para os seus pets e, de uma certa forma, evitar que essas doenças cheguem tão rápidas na vida deles. Pronto. Então, o primeiro momento que nós temos que fazer é melhorar o ambiente para o animal, né? Deixar o animal num ambiente mais rico, né? Que a gente chama de enriquecimento ambiental, né? Brincar com o animal, né? Colocar situações para ele que são desafiadoras para poder sempre estar estimulando a mente e o corpo dele. Segundo, uma dieta que seja apropriada para ele. Isso é um dos pontos mais importantes. É você alimentar corretamente seu animal, né, para evitar com que ele tenha problemas com obesidade, né, com diabetes, né, algum tipo de intolerância.
O terceiro ponto é sempre manter o animal vacinado. É importante, né, o animal ele sempre estar vacinado, porque nós temos muitas doenças que podem afetar, né, o sistema nervoso ou outros sistemas. Então, às vezes as pessoas não querem vacinar, só vou vacinar naquela do governo, não sei o que, da raiva. Não. Vacinem com todo o calendário vacinal, com todas as doenças que servem para prevenir, né, para esse animal. Então, basicamente, são esses 3 pontos, né? O ambiente, a alimentação e a prevenção. Tá certo. Eu quero agradecer então ao nosso querido Maxwell, que veio hoje, médico veterinário, para falar sobre esse mês de fevereiro, que é o mês roxo, que a gente tem que ter total atenção aos nossos pets. Muito obrigada. Um abraço todo especial para o seu pai também. Obrigado. Tá? Como é o nome dele? José. Seu José no Maranhão, né? Isso. Que está sempre por dentro também das nossas entrevistas. Um beijo especialmente para o senhor e agradecer pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês, né, conversando sobre os pets, né. Eu queria também mandar um abraço para o pessoal lá meus alunos lá da Uninasal, tá, da Medicina Veterinária, né, que a gente possa estar construindo 2023 melhor para todos os pets, para todos os animais, né, e não só pet, mas também para todos os animais que estão no nosso convívio. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua presença. Vamos colocar o Instagram aí do doutor na telinha, para que vocês possam também entrar em contato com ele, mas ele pode reforçar esse Instagram. É o @, né, Dr.Maxwell Reis.